nós vamos conversar sobre duas grandes obras da literatura do século XX. Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos estar a falar sobre duas obras extremamente conhecidas do escritor George Orwell. Eu estou a falar de A Quinta dos Animais e 1984. Estas duas obras foram recentemente lançadas pela Porta Editora, pela sua chancela Livros do Brasil. Estes livros saíram agora no mercado editorial no mês de janeiro e fazem parte da coleção Dois Mundos. Desde já eu quero agradecer à Porta Editora e aos Livros do Brasil por me terem cedido estes exemplares. Tenho a certeza que qualquer leitor já ouviu falar deste nome, George Orwell, e talvez de alguma das suas obras. 1984 e A Quinta dos Animais são as suas obras mais conhecidas. Na verdade, George Orwell é um pseudónimo do escritor Eric Arthur Blair. Ele nasceu na Índia Britânica em 1903. Mudou-se para a Inglaterra durante a sua infância com a sua família. Ele era escritor, jornalista e foi uma das figuras mais influentes do século XX. Era um defensor ferrenho da liberdade humana e acérrimo opositor do totalitarismo. Ele escreveu diversas obras, mas estas aqui foram as que o tornaram mundialmente conhecido. Vamos começar por então A Quinta dos Animais, que foi publicada em 1945. E neste livrinho de cerca de 100 páginas nós temos aqui uma fábula moderna, uma alegoria à Revolução Russa. Temos aqui uma forte crítica ao comunismo da União Soviética. Este livrinho, apesar de ser pequeno, traz uma mensagem gigante e impacta qualquer leitor. Quando eu publiquei no Instagram que estava a ler este livro, várias pessoas mandaram mensagem a dizer que leram e que adoraram e que era dos livros favoritos que tinham lido na sua vida. Então, sobre o que é que se trata esta obra? Nós vamos conhecer a Quinta do Solar e o Sr. Jones. O Sr. Jones era um homem que gostava de beber e numa noite ele se esquece de dar de comida aos seus animais. Então ali os animais daquela quinta decidem se reunir para debater o que estava a acontecer nas suas vidas. Os animais, liderados pelo grande major, que era um porco ancião, chegam à conclusão que eles estão a trabalhar em favor dos homens, eles não têm uma vida digna, não recebem boas condições de vida, eles acabam por, no final da sua vida, depois de trabalhar tanto, serem mortos ou servir de comida. Eles decidem que não querem ser mais escravos dos homens, querem levar uma vida digna, querem trabalhar de sol a sol, mas para si, para o seu sustento, para o seu bem-estar e ter uma vida melhor. Então eles reúnem-se, liderados por este porco, o major, e vão fazer a revolução dos animais, a revolução dos bichos. Eles conseguem expulsar o Sr. Jones e a sua esposa da quinta e finalmente eles são livres. Inicialmente eles decidem que vão criar um género de uma Constituição. Vão ter 7 leis que eles se vão reger e aquelas 7 leis serviria para manter a ordem e a paz na quinta, porque depois do Sr. Jones ir embora, os animais ficam assim um pouco perdidos, sem saber muito bem o que fazer. Então, vamos ver os 7 mandamentos. Primeiro, tudo o que anda em 2 pernas é inimigo. Segundo, tudo o que anda em 4 patas ou tem asas é aliado. Terceiro, nenhum animal usará roupa. Quarto, nenhum animal deverá dormir numa cama. Quinto, nenhum animal deverá beber álcool. Sexto, nenhum animal deverá matar outro animal. Sétimo, todos os animais são iguais. E com estas leis, estes animais começam a trabalhar, a dar o melhor de si ali na quinta. Depois da morte do major, nós vamos ter 2 porcos que vão tentar tomar a liderança. É o Napoleão e o Snowball. Nós temos então ali aquele grupo de porcos que são os que são mais inteligentes, os que decidem tomar a dianteira e fazer cumprir as leis. Depois nós temos o grupo dos cães, dos cachorros, que vão implementar as leis e que vão supervisionar o trabalho dos outros animais
animais. Temos, por exemplo, os cavalos, que são muito trabalhadores, temos depois as galinhas, os patos, temos as ovelhas, que acabam por seguir tudo o que estes líderes dizem. Elas chegam a um momento que são mesmo ovelhas atrás do pastor, sempre a dizer 2 pernas mau, 4 pernas bom, e sempre a incentivar e sempre a apoiar tudo o que estes líderes dizem. Depois deste algum debate ali na liderança do poder, Napoleão vai conseguir controlar a quinta e Snowball vai fugir e vai ser visto como um inimigo do Estado, um inimigo ali daquela quinta. Com o passar do tempo, as condições dos animais, em vez de melhorarem, vão piorar. Os animais vão trabalhar mais e vão ter menos condições. Estes porcos vão acabar por não ajudarem nada na quinta e aos poucos vão deturpando estas leis. Por exemplo, aqui na quarta lei dizia que os animais não deveriam dormir em camas, mas depois eles dizem, não, nós não dissemos isso. Nós dissemos que não deveríamos dormir em camas com lençóis, então nós eliminamos os lençóis. Em relação, por exemplo, ao álcool, eles dizem, não era isso que estava escrito, nós dissemos que não deveríamos beber álcool em excesso. E assim vai. Nós vemos que este porco que assumiu o poder, aos poucos vai se tornando num tirano, num opressor muito pior do que o Sr. Jones. Este livrinho está escrito de uma maneira muito simples, qualquer leitor consegue acompanhar esta narrativa e nós vamos ver aqui a importância da liberdade, a importância de pensar, a importância de não deixar que nenhum governo, por mais bem intencionado que seja, controle as nossas ideias. Devemos sempre nos impor, nos fazer ouvir, a nossa voz não deve se deixar calar. Apesar de no início os animais concordarem todas com estas leis, este porco Napoleão, o poder corrompeu totalmente e ele tornou-se num líder totalitário que exercia o seu poder e dominava sobre todos os animais. O livro termina de uma forma espetacular. Nós no fim não conseguimos, os animais dizem mesmo, nós não conseguimos ver diferença entre os porcos e entre os homens. Estes porcos no fim estão a caminhar sobre 2 patas e a usar roupa. Um livro espetacular, eu adorei este livro, dei-lhe as 4 estrelas porque estava sempre a comparar com 1984. Sem dúvida, esta é uma excelente recomendação, um livro que eu recomendo. Um pormenor muito interessante, este livro, esta edição, tem um prefácio do antigo Presidente da República, o Jorge Sampaio. Ele vai falar aqui que só recentemente é que leu também A Quinta dos Animais e que também gostou, que é um livro muito pertinente para os nossos dias. Vamos agora falar sobre outra obra que muita gente já leu, muita gente adora e é das melhores distopias, é um clássico da distopia, 1984. Este livro existe adaptação cinematográfica e recentemente também saiu uma novela gráfica. Este livro foi publicado em 1949, foi a última obra que George Orwell escreveu antes de falecer. Aqui neste livro o escritor vai imaginar um futuro não muito longínquo, 1984, 35 anos após a escrita deste livro. E nós vamos encontrar o mundo dividido em 3 grandes potências, a Eurásia, Lestásia e a Oceania. E na Oceania nós vamos encontrar o nosso herói, o personagem principal desta história, o Winston Smith. Este homem trabalha para o partido, para o Ministério da Verdade, e o seu trabalho no Ministério da Verdade é alterar qualquer notícia do passado, qualquer notícia que contradiga os ideais do governo, alguma coisa que o governo queira mudar, alguma pessoa que foi apagada da história. O Winston tem o trabalho de reescrever a história, reescrever artigos de jornais, discursos. E nós vamos ver aqui, vamos encontrar este personagem numa primeira fase, num estado muito paranoico, depressivo, ele sente-se completamente vigiado. Aqui o grande irmão, o partido, vigia e controla
tudo o que as pessoas fazem. Nas casas das pessoas existe uma grande tela, uma tela de televisão que transmite 24 horas por dia, não pode ser desligada e além de transmitir, também vigia e controla o que as pessoas fazem. Então, num cantinho da sua casa, num espaço mesmo pequenino, o Winston consegue fugir aos olhos do partido. E é ali que ele começa o seu primeiro ato revolucionário. Ele agarra num diário que ele comprou e começa a escrever. E ele sabe que o simples facto de escrever os seus pensamentos vai levar com que ele seja morto. Nós vamos ver este homem completamente subjugado pelo partido, subjugado por estes ideais. Ele não é livre de pensar, ele não é livre de falar, ele não é livre de estabelecer quaisquer ligações com as pessoas. Eles não sabem quem é que pode ser um espião do partido, quem é que pode ser da polícia do pensamento, e por outro lado existem os rebeldes, então eles não sabem muito bem a quem é que podem confiar. O nosso herói é daquelas poucas pessoas que não se conformam com a sua vida atual. Ele lembra-se do seu passado, lembra-se do passado antes do grande irmão, antes deste partido, e ele começa a achar que realmente eles, apesar das notícias dizerem que agora as pessoas são mais felizes, têm mais condições, o Winston sabe que não é bem assim. Constantemente a Oceania está em guerra, seja com a Eurásia ou com a Lestásia, e esta guerra está sempre presente num pano de fundo para assustar as pessoas. É preciso estar sempre atento, é preciso estar sempre pronto para combater, sempre pronto para defender o partido. O partido aqui utiliza a linguagem para controlar as pessoas. Nós temos a nova língua, o discurso que nós, por exemplo, utilizamos hoje em dia já se está a tornar obsoleto, então eles controlam a linguagem, controlam o que é que as pessoas podem assistir, controlam também as notícias, controlam com quem é que nós nos podemos relacionar. As pessoas são só livres de se relacionar, por exemplo, e casar, para ter filhos, para servir o partido. E nós vemos as crianças desde muito novas que são incentivadas a espiar os pais e a denunciar qualquer coisa que os pais façam. O Winston vai conhecer a Julia, aqui uma mulher mais nova, uma rebelde que odeia o partido, odeia ferrenhamente aqui o grande irmão. Estes dois vão se envolver numa relação amorosa e aqui o Winston vai sentir um pouco de liberdade de partilhar o que ele pensa com a Julia e vão desfrutar de alguns momentos muito bonitos. Infelizmente, estes dois vão ser traídos e vão ser levados para o Ministério do Amor. E no Ministério do Amor nós temos das cenas mais horríveis, mais horripilantes, mais chocantes que eu encontrei na literatura. Este é um livro que nos agarra. Nós queremos continuar a ler e não só porque as coisas parecem que estão a ter um desenrolar mais positivo. Não, nós sabemos que esta não é uma história que vai ter um final feliz. Nós sabemos que esta não é uma história de esperança, mas mesmo assim nós queremos saber o que é que vai acontecer ao Winston, se ele vai conseguir derrubar o partido, se ele vai conseguir ser livre. Este para mim foi uma leitura de 5 estrelas, eu adorei este livro. Este livro faz-nos pensar na importância da nossa liberdade pessoal, de não aceitarmos tudo o que os governos dizem como garantido, faz-nos dar valor à liberdade de expressão, faz-nos dar valor aos nossos relacionamentos. Este, sem dúvida, é um livro que todos os leitores precisam ler. Principalmente na época que nós estamos a viver, numa época em que nós estamos condicionados, que nós estamos presos em casa, que nós estamos dependentes dos meios de comunicação, das tecnologias. Não é à toa que esta obra é considerada um clássico da distopia. Bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da opinião de A Quinta dos Animais em 1984, 2 obras que eu super recomendo. Se vocês ainda não leram estes livrinhos, vocês precisam mesmo de ler. Mais uma vez, muito obrigada à Porta Editora por me ter cedido estes exemplares. Eu vejo-vos num próximo vídeo. Adeus!